Bem-vindos ao No Front Podcast. Hoje é o nosso segundo episódio, agora com um novo nome, um novo formato. E estamos aqui hoje com dois convidados muito especiais para tratar de um assunto aí que é muito relevante para a gente, a questão de saúde do trabalhador, puxando aí também um pouco o gancho da questão da violência, né, que não tem como não falar disso, se tratando desse tema. E vou pedir primeiro para vocês se apresentarem. Jorge, Karina, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Jorge, por favor, se apresenta para a gente. Obrigado. Eu sou o Jorge Henrique, sou atual presidente do Sindicato dos Enfermeiros. Sou graduado pela Universidade Federal do Piauí. Durante a graduação, fui presidente do centro acadêmico, foi onde eu iniciei minha vida política. Fui coordenador da Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem. Vim para Piauí, para Brasília em 2011, quando comecei a atuar como enfermeiro na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Passei por um processo de especialização na Fiocruz Brasília, em saúde coletiva, e durante esse interim também me organizei com os trabalhadores em assembleias, movimentações por pautas específicas econômicas, e acabei adentrando ao Sindicato dos Enfermeiros. Depois fiz um mestrado também na Fiocruz, Brasília, em políticas públicas de saúde. Meu tema era vigilância em saúde do trabalhador, então acho que é um tema que tem tudo a ver com a discussão sobre violência, que é algo que acomete, né, hoje a categoria, não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. Então, é essa quadra onde eu estou agora, nesse momento, né? Fazendo discussão acadêmica, discussão política, organizando trabalhadores, a juventude também. E agora discutindo E violência vivenciando. nesse podcast. Muito obrigada, seja bem-vindo. Karine se apresenta pra gente também. Bom, eu sou Karine, né? Enfermeira formada aqui na Universidade de Brasília. É, Fiz minha graduação na Universidade de Brasília, especialização em saúde do idoso na Universidade de Brasília, mestrado em saúde coletiva na Universidade de Brasília, então eu sou bem cria da universidade, né? O NB na veia. Atualmente estou como presidente da Associação Brasileira de Enfermagem e desde 2007, 2008, Jorge, que a gente está aí, a gente se conheceu ainda na juventude, né? No movimento estudantil, na ENEF, o Encontro de Estudantes em Curitiba, no Castelo e tal. E aí a gente começou ele lá no Piauí, eu aqui em Brasília, o Jorge já era do centro acadêmico, né? Já era experiente nessa área da política, mas, né, política estudantil e tudo, e eu adentrei ao movimento estudantil em 2008, na Universidade de Brasília, então na executiva, fortalecendo o centro acadêmico na época, fazendo lutas, né, na época, expansão, Reúne, o ProUni, que naquela época ainda era um projeto, e estamos aí, né? Tem o quê? 17 anos de 17 militância? anos de militância. Nos encontramos em Bastante tempo. muitas lutas. Fizemos Contra o muito. ato médico, luta em É prol da reestruturação da lembramos categoria. até hoje a Dilma vetando, né, as partezinhas importantes do ato Do ato médico. médico. E a gente que estava lá na Praça dos Três Poderes, com uma galera que veio do Brasil todo. Então foi contra o ato médico, aí depois movimentos de ruas, 2013. Então estamos aí sempre na 2020, no luta. início da pandemia, com aquele ato simbólico na Praça dos Três Poderes, que eu acho que startou o processo de mobilização contra a política negacionista do governo Sim. Bolsonaro. Teve Foram, um foram, impacto muito grande aquele ato, né? e a gente, Repercutiu a muito. gente sempre discutiu muitos projetos, eu e a Karine, né? A discussão sobre o DIU também a gente discutia bastante. Hoje que, né, a gente pode ter orgulho dessa política, né? Foi um projeto que surgiu dentro da ABEM, mas que o sindicato também apoia. Então, assim, muitas lutas. Muitas lutas. E agora estamos aí com essa frente agora de entender, né, a violência contra os profissionais de enfermagem. Não só de entender, mas também de intervir, né? Para É. reduzir e acabar. Bom, é uma história longa, né, de militância e de luta de vocês, que justifica com certeza vocês estarem hoje à frente de duas instituições tão importantes para a nossa categoria, né, para a enfermagem e para os trabalhadores de maneira geral. E acho que assim, vou falar, trazer um pouquinho da pesquisa para a gente dar um pontapé aí na discussão, porque tem aquela pesquisa do IPEA, né, Karine? Você pode falar um pouquinho da gente, pra gente? Acho que foi a ABEM que pensou aí, né, em encomendar essa pesquisa. Então, explica pra gente onde saiu, por que que vocês até tiveram essa ideia de encomendar essa pesquisa.
Então, logo que eu adentrei a associação como presidente, antes eu era diretora, é, a gente começou, né, um pouco um trabalho mais de social media, né, conversar mais, né, com a nossa categoria, com as pessoas. E aí a professora Silva Badim, da Universidade de Brasília, ela nos procurou apresentando um projeto de pesquisa sobre violência contra os profissionais de enfermagem, mas violência de gênero, né? Trazendo esse recorte de entender que a violência que a gente vê nos serviços contra os profissionais, ela tem um corte de gênero importante, visto que quando você tem num, numa unidade, muitas vezes a enfermagem é a que mais sofre violência, que está muito arraigado numa perspectiva de que o cuidado é feminino, de que a questão do feminino é menor, é menos valorizada e tudo mais. Então, a gente começou a conversar em como que a gente é um projeto de PIBIC, né, que as alunas até já fizeram a pesquisa qualitativa, já apresentaram, ganharam prêmios, né, na universidade. E aí eu falei, aí surgiu um edital no Ministério da Saúde para projetos para fortalecimento da equidade no trabalho no Sistema Único de Saúde. Eu falei assim, poxa, Silvia, vamos pegar essa sua pesquisa, fazer uma pesquisa maior, porque o escopo inicial da pesquisa da Silvia era um escopo mais qualitativo e com entrevistas com escopo menor de quantidade, de quantitativo, né? E aí eu falei assim, vamos pegar, fazer um escopo maior. Quem sabe a gente consegue fazer Brasília toda e tudo, né? Vai ter um recurso, é um recurso de R$ 500 mil. E a gente casa essa pesquisa com uma intervenção, que observar, né? Fazer a observação e fazer uma campanha. E aí, a gente ganhou o edital, mas como tudo é muito, né? O edital a gente ganhou há 3 anos atrás, agora que o recurso foi destravado. Mas, enfim, ainda bem. E aí a gente apresentou também para a Deise, né, o projeto, e ela falou assim, olha, no IPDF, a gente está com o diálogo no IPDF, a gente vai apresentar a parte se eles podem fazer a pesquisa. E aí eles super toparam, eles têm muita demanda de pesquisa, eles fazem pedágio, faz diversas pesquisas, né, específicas, educação, Down, De né, outras áreas também. de outras áreas, e aí eles gostaram da nossa, e ano passado, né, a gente apresentou, eles desenrolaram, fizeram a pesquisa, e assim, eles não conseguiram aquelas questões metodológicas, né, que a gente gosta enquanto pesquisador. De falar que, não, toda a enfermagem a gente precisava atingir pelo menos, era de 780 a 800 entrevistas. A gente não conseguiu atingir essa quantidade. Foi 704 entrevistados, entrevistados não, pessoas que responderam ao questionário que foi disparado por e-mail, por redes sociais. Eu recebi. Olha, você foi uma das sorteadas. Eu recebi. Recebi e respondi. Que conseguiram entrar em contato com o Corém disponibilizou os contatos. A gente sabe que e-mail as pessoas acessam muito pouco, né? Ainda mais a enfermagem e tudo. E aí, olha só o que foi demonstrado na pesquisa de inicial, né? Pra gente começar aqui. 60, eu vou pegar minha cola, porque assim, dados é difícil a gente Muito decorar, mas número, conforme, muito número. conforme a gente for falando, e a gente quer falar muito nesses próximos meses e anos sobre isso, para reter, né? 69,1% dos profissionais entrevistados desse N de 700, de um pouco mais de 700, falaram que já sofreram algum tipo de agressão. Física, moral, sexual, psicológica, algum tipo de agressão. Dessas aqui, tem a maior incidência com 61,7% agressão verbal. Depois vem assédio moral, com 35%, violência física, com 15% e assédio sexual, 8,4%. Então, a maior parte dos nossos profissionais sofre algum tipo de violência. A frequência da violência ela é maior ao contrário do que o que é publicizado na mídia. O que é que ganha mídia?
É a pessoa que vai lá e quebra o vidro, que aconteceu agora recentemente. Quebra o vidro e espatifa o vidro. Aquela pessoa vai lá que dá um tapa, isso ganha mídia. Só que a maior parte das violências estão acontecendo dentro das enfermarias, que é onde não se tem a câmera, não se tem. E a maior parte das violências são aquelas que a gente diz que é a pequena violência que é normalizada, que é a violência verbal. Dessas pessoas que sofreram violência, apenas 15,2% das violências físicas. Nem a da verbal, da moral, porque é mais difícil você, né, falar assim, ó, a pessoa, né, Sim. tá me assediando moralmente. Mas a violência física, né, fica muito Evidente, né? Ela é mais evidente. evidente. Apenas 15% das físicas denunciaram. E da violência sexual ainda é menor. 8. Pouco mais de 8%. Ou seja, tem Denuncia. uma subnotificação nesse processo de denúncia da violência, né? Sim. Seja ela qual for, né? E quando na pesquisa é questionado por que você não denunciou, a maior parte acredita que nada vai ser feito. Que não adianta ela denunciar que nada vai ser feito e que eu vou me dispor, né? Eu vou me dispor com o paciente, com a chefia e tudo mais. E aí, outra questão importante que foi colocado assim na pesquisa é que pegou enfermeiros e técnicos e auxiliares, então não se restringiu somente aos enfermeiros, né? Então, o escopo foi Toda a da enfermagem. enfermagem, né? De toda a categoria. A violência física e sexual ela é mais frequente no corpo técnico e de auxiliar, trazendo um corte de classe aí. Sim, Tem um corte sim, de classe sim. aí que a gente, com o observatório, porque a pesquisa ela faz parte de uma das iniciativas do Observatório de Violência contra Profissionais de Enfermagem aqui no Distrito Federal. Com o observatório, a gente pretende o quê? Pegar esses dados, tanto os que já foram publicados como aqueles que a gente fala que é o dado cru, né? Que tem o dado cruzão, pegar com a academia, fazer essa parceria aí com a UNB, o PET Equidade da Silva Badim, trabalhar esses dados numa perspectiva racial, de gênero Sim. e de classe. Interseccional. Interseccional, isso. Sim. para que a gente entenda, e a pesquisa, ela trouxe vários elementos para a gente começar a trabalhar, que foge muito da mesmice do entendimento da violência. Sim. Ah, não, coloca policial lá na porta. Sim. Ah, não, é só o vigilante. Tem que colocar uma câmera para Na câmera, que vai inibir. Para inibir. E imagina você colocando câmera na enfermaria, porque onde a violência verbal e moral está mais acontecendo é na enfermaria. Sim. Você tem como colocar em cada quarto, em cada enfermaria, uma câmera de monitoramento? Essa discussão ela é muito interessante porque, por exemplo, as pessoas não conseguem conceber que tem uma hierarquia dentro da organização do trabalho, dentro dos processos de trabalho, né? Que é o recorte que a Karine traz, que é o recorte de classe, porque você tem que é o que a gente chama de divisão técnica e social do trabalho. Você tem técnicos de enfermagem, você tem técnicos em laboratório, você tem profissões que são de ensino superior, tem graduação, né, como enfermeiros e médicos, e até dentro da enfermagem mesmo você tem essa divisão técnico-social, né? Então, assim, isso repercute muito na forma da violência. E outro dado, assim, que eu achei um pouco alarmante é que a maioria, assim, grande parte das pessoas que sofrem violência, elas acham normal. E isso tem um impacto muito negativo, porque você acaba escamoteando quais são as ações que você tem que adotar para mudar essa realidade. Porque se você avalia Você já entende como normal, já está na sua que rotina. está na rotina, então você encara de uma forma que você não apresenta soluções, né? Iniciativas para mudar aquela realidade. Sendo que a discussão, por exemplo, dentro da vigilância e da saúde do trabalhador, é que o ambiente de trabalho ele é crucial para o processo de discussão de superação desse tipo dessas violências. Não dá para eu pensar em políticas públicas sem eu pensar que o trabalhador lá na ponta ele tem que discutir o processo de trabalho dele, a forma como ele se organiza, por que acontece a violência, a relação do profissional com o paciente, do profissional com seus colegas de trabalho. Então, esse é um dado muito alarmante, que a gente tem que pensar como é que a gente educa esses trabalhadores e trabalhadoras
para discutir, né, esse processo, porque senão fica só uma discussão meramente institucional, onde as soluções, né, da segurança pública aparecem como soluções mágicas. É. E não é. E ignoram todos os outros E fatores que estão não, dentro desse não, ignora a contexto. epidemiologia do território, ignora a interseccionalidade de gênero, raça e classe, questões salariais, né? A questão do próprio atendimento, como ele é organizado, né? Então, é uma discussão que tem muitas determinações, né? E tem uma questão, Nayara, que é, a pesquisa ela faz a pergunta assim: nos últimos 12 meses, você sofreu alguma violência, né, sexual, verbal? E aí a pessoa ia respondendo. E aí, outra pergunta que colocava na pesquisa era o que que ele considerava que era um risco, o que que antecedia a violência, o que que eles achavam que era um fator que desencadeava a violência. E aí os profissionais, a maior parte responde que é a falta de quantidade suficiente de pessoas para atender e a demora no atendimento. Então, a enfermagem, né, os profissionais, eles já entendem que a sobrecarga de trabalho, a demora no atendimento faz com que os pacientes tenham, facilite essa agressão, a impaciência, enfim, e acabar agredindo. E a violência, ela é provocada, né, com maior frequência entre familiares das pessoas que você está cuidando, os pacientes e depois vem a gestão. Então, assim, sabe o que isso mostra pra gente? Ó, ela acontece mais nas enfermarias. No ambiente do cuidado que você tá ali, a pessoa que está internada na enfermaria, ela não fica menos do que 48 horas, né? Normalmente. Que aquelas pessoas que você tá tendo relação de cuidado, e relação, as pessoas, né, uma relação ali de cuidado, de dependência, de humanização e tudo mais, elas estão agredindo, e isso faz com que o que o Jorge falou, que hoje a enfermagem, por essa pesquisa, os profissionais, técnicos, auxiliares, enfermeiros, eles consideram normal a violência. A violência cotidiana, ela é algo que eu vou ter que lidar na minha profissão. Sim. Isso Ok. é muito preocupante. É preocupante. Você já entrar na profissão com essa perspectiva de que você vai sofrer violência. Já com isso Arraigado, enraizado. enraizado já. Isso é muito preocupante. E, de fato, precisa de intervenções, né, para a gente mudar esse cenário, porque causa impacto, inclusive, aí na saúde mental do trabalhador, né? Totalmente. E que, sem dúvida, também reflete na assistência que ele vai prestar para os pacientes e na sua vida também pessoal, né, gente? Que o trabalhador ele tem a vida pessoal, Sim. ele é um ser humano, né? Também com outras que existe fora do seu local de Sim, trabalho, e sem sim. dúvida isso causa um impacto em toda Esse, essa questão. o reflexo do que a Karine traz sobre essa falta de, né, vamos dizer assim, de vontade do trabalhador, inclusive denunciar, né, porque ele parte desse sentimento, né, de que as Sim. coisas não vão mudar, é também um pouco reflexo de como se organiza o trabalho e o próprio sistema de saúde, né, porque, primeiro, você não tem incentivo dos gestores em fazer a denúncia. Porque o gestor, ele vai dizer assim, muitas das vezes, olha, não vai dar em nada. Às vezes ele te Ele mesmo que desencoraja Desencoraja, né? a denunciar. A falta de protocolos. Tá, Sim. eu sofri uma violência física, o que que eu faço? Né? E aí, muitas vezes, sequer o trabalhador, ele tem como opção o contato com o sindicato, por exemplo, né? Porque para ele é um horizonte que não foi apresentado no sentido da discussão sobre as soluções do problema, né? O medo de perder o emprego, as repercussões, a vergonha, a repercussão que isso pode dar, porque você tem diversas formas de violência, por exemplo, a violência sexual, as trabalhadoras, ela tem muito vergonha, porque ela vai ser revitimizada várias vezes, né? Os colegas vão questionar se ela tá Se falando a realmente. verdade, né? O próprio processo de embotamento dela, porque a violência sexual, ela gera uma tristeza, uma depressão, porque ela se vê incapaz de pensar em soluções para sair daquele cenário, né? E se subjuga uma situação que é adoecedora, é o que você falou, né? A longo prazo. E no caso da violência sexual,
especificamente, eu não sei se a pesquisa faz esse levantamento, mas digo pela nossa prática ali no sindicato, quando a gente recebe as denúncias, é algo que ocorre muito dentro do próprio ambiente de trabalho e entre pares, entre os colegas, né? Então a pessoa ainda permanece ali no ambiente que vai estar revivendo, né, toda a situação. Ou às vezes ela não denuncia porque não quer sair do local de trabalho também, tem esse medo, né, de sair do local que gosta de trabalhar e corre esse risco de ela ser removida do local. E aí traz mais um cenário também de complicação aí dessa questão de acontecer entre os próprios colegas. Sim. Né? E na pesquisa ele fala, né, quais as consequências que você, depois de sofrer a violência nesses últimos 2 meses, sentiu. Ansiedade, muito relacionada com assédio moral, né? Porque o assédio moral tem uma forma de acontecer de forma cotidiana e você vai, é, o pote vai enchendo, né? O pote emocional, ele vai enchendo. Estresse, ansiedade e estresse. Sim. E aí vão ter outras consequências, né? Sentimento de inferioridade, também ela está bem presente no assédio moral, na violência física, baixa autoestima, em certa medida, principalmente no assédio moral, no assédio sexual. Mas eu acho que é importante a gente entender o quanto que esses ciclos de violências eles estão também sendo favoráveis para o afastamento do profissional. Quantas e quantas vezes, principalmente quando sai na mídia, né? O profissional foi agredido. O profissional se afasta ou tem que mudar de lotação porque sente medo, né? Principalmente na atenção básica primária, porque aquele território é o território que aquela pessoa que agrediu vai ficar indo sempre. Sim. Então, não Existe o vínculo, né? tem o vínculo. Como é que você vai ficar naquele território? Então, você ainda tem outro problema, que aí é um problema da política pública. Você vai ter um déficit importante de recursos humanos, que a gente já tem, um déficit importante da enfermagem. Esses profissionais vão ficar mais afastados, vão pegar mais atestados, vão se adoecer, e muitas vezes eles não conseguem retornar para o trabalho. E aí gerou outro. Eu estava conversando com a Leila Gottens, que a Leila é a nossa diretora de pesquisa dentro da ABEM. Ela também ajudou um pouco a pensar o projeto e tudo. E aí a gente estava discutindo os dados e ela foi num debate lá na Câmara dos Deputados, na TV Câmara, né? Acho que foi em julho. E aí ela startou um processo, né, de pensamento, qual que é o futuro? Qual que é o futuro profissional hoje que a gente tem? Se os nossos profissionais avaliam que eu preciso me organizar emocionalmente, fisicamente, tem que fazer Muay Thai e tal, para conseguir trabalhar, autodefesa e tudo. Essa vai ser uma profissão atrativa para uma juventude? Essa vai ser uma profissão que as pessoas... E aí a gente vai ver outro dado no mercado de trabalho, que é o quê? Mais de 20%, quase 30% em algumas capitais, das pessoas que se formam, ou técnico de enfermagem, ou enfermeiro, não vão exercer a profissão. Sim. Porque se deparam com um ambiente altamente hostil, com um ambiente precário, um salário inferior de outras atividades que eu posso fazer. O mercado de trabalho aí, um trabalhador médio, né, que tá ali ganhando, um industrial médio, tá ganhando entre 6, 7 a 10 mil reais. A média é muito maior do que na enfermagem. Do que na enfermagem. Sendo que na enfermagem, as pessoas começam a fazer o cálculo. Não, mas aí na enfermagem eu vou ter que... Eu tenho uma responsabilidade, tenho 2 empregos, eu tenho que lidar com a violência, com assédio moral, com assédio sexual. Não vou, eu posso até pegar o diploma, mas eu não vou exercer. E aí traz outro problema para a estrutura social do sistema de saúde. É possível fazer saúde sem a enfermagem? Tem uma discussão sobre o que você trouxe que está relacionado aos riscos psicossociais, que é uma discussão que a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho fazem, que está relacionada aos riscos psicológicos oriundos da organização do trabalho, né? Que está relacionado a essas exigências emocionais, que aí também expressa um pouco essa discussão sobre a subnotificação, porque eu tenho que ser forte.
o tempo todo. Sim. Se eu tiver um processo, né, de afastamento, depressão, né, adoecimento, meus colegas, a gestão vai dizer que é corpo mole, que eu não posso agir dessa forma, né, eu não posso adoecer, né, nem fisicamente, nem psiquicamente, né, nem mentalmente. A questão do conflito trabalho-família, que é algo muito importante também, porque muitas trabalhadoras da enfermagem têm duplo ou até triplo vínculo trabalhista, sem contar. A A jornada em jornada, casa. cuidado, A jornada, né? A gente tem cuidado muitos familiar. muitos trabalhadores e trabalhadoras que saem de um trabalho para outro e voltam para casa, talvez no final de semana, né? A falta de controle sobre o próprio processo de trabalho, que eu acho que é uma coisa que aliena, impede que você faça a discussão sobre o que tem que ser feito, né? E a insegurança, né? O que vai acontecer o tempo todo. E isso faz parte desses riscos psicossociais que vão levar ao processo de adoecimento, né? A curto, médio e longo prazo da categoria, né? Que é muito importante a gente discutir. E, assim, eu não sei se a gente vai adentrar nessa discussão já, que é, assim, que eu acho que entra um pouco na discussão das categorias de totalidade, né, sobre economia, política. Eu acho que é importante a gente localizar essa discussão. Eu sei que tem muitos dados, não sei se a Karine ainda vai apresentar mais alguma desses. Vão Tem muita surgindo coisa, aqui, a né? gente Não, vai... pode, vamos. Você vai falando uma coisa, a gente vai lembrando algo Vai que a lembrando. pesquisa trouxe. Porque, Isso. assim, a gente que atua na política e que faz análise materialista da realidade, né, que está relacionada às relações de produção, a gente fala que o trabalho, ele é um grande marcador dos determinantes sociais da saúde e de vida, né? Da mesma forma que ele organiza a vida material, dando um sentido coletivo, né, para a vida, ele pode também trazer sofrimento, adoecer, causar morte, porque ele tem um aspecto social e histórico. O trabalho ele nunca é igual, né? A gente passa diversos momentos na história, a gente vai ver que ele se modifica. E isso é muito importante a gente discutir, porque a gente está numa quadra histórica que há um intenso processo de adoecimento mental dos trabalhadores e das trabalhadoras, e a enfermagem, ela é um epifenômeno dessa discussão, que ela está no Eu centro sei. dessa discussão, porque tem um dado da OMS que fala que um quarto das violências que acontecem no mundo, no mundo do trabalho, são na área da saúde. Se a gente tem a enfermagem uma categoria que mais Que tem mais sofre, mão de obra que mais também sofre, está mais inserida, né, inserida, né? nos sistemas de saúde, na rede assistencial, então essa categoria é que mais sofre, né? E a gente tem um processo final da década de 80 para cá, que é um processo que a gente tem um exército de reserva muito grande da força de trabalho, que vai pressionar as pessoas para aceitarem trabalhos com baixa remuneração. A gente tem o processo de fragmentação da regulamentação, né, dos contratos de trabalho, com uma terceirização intensa nos últimos, nos Os vínculos últimos cada vez mais frágeis. mas nos últimos 30 anos, né? Essa discussão que é muito importante sobre o gerencialismo, né? A racionalidade dentro do trabalho, que você só vai observar a produtividade. E aí, quando você só olha para a produtividade, você esquece de olhar para as determinações desse processo de trabalho, né? Que são as determinações relacionadas à epidemiologia, à interseccionalidade, né? Ao território. Ou seja, isso é muito importante, que o gerencialismo, ele não dá conta. Ele não dá conta. E a pessoa aliena dentro desse processo de trabalho e, obviamente, é, adoece. A alta remuneração do capital, isso é muito importante, porque a gente hoje tem uma política pública onde o orçamento ele é todo sequestrado para ele garantir lucros, né, e os dividendos das grandes corporações financeiras. A saúde passa por um processo também de financiarização. Então, a gente tem uns planos de saúde que combinaram com as empresas hospitalares e fizeram conglomerados que são grandes grupos econômicos que pagam baixos salários, né? Esse processo de austeridade, né, de redução do orçamento,
em políticas públicas, e eu, inclusive, falo da própria rede privada, porque se você tem um Estado que ele organiza, ele centraliza o processo de decisão em relação aos sistemas de saúde, eles têm feito de encadeamento para o setor privado, em termos de em Sim. tecnologia, inovação, emprego, o que é o que a gente não está vendo, né? Nos últimos 10 anos, né? De 2015 para cá, a gente tem uma queda na taxa de investimento público no Brasil, que a gente pode comparar países em guerra, né, com baixo investimento público, a queda da participação da renda do trabalho no PIB, ou seja, então nesses últimos 10 anos a gente está vivenciando esse processo de declínio da participação da remuneração. Os trabalhadores estão sendo menos remunerados. A emenda constitucional 95, que é o teto de gastos, que Teto de tirou gasto. 70 bilhões. E a gente sabe o que aconteceu, inclusive combinando a discussão hoje que a gente está vivenciando em relação à PEC da blindagem, né? Que é da Da bandidagem, né? Que deu bandidagem. todos os poderes para a Câmara dos Deputados, né? Que é o quê? É sequestrar o orçamento das políticas públicas e colocar na mão do Congresso. 70 bilhões é muita coisa, você está fazendo muito investimento. E esse Então a gente. investimento tá fazendo falta aí, ó. Né? Total, Você tem menos trabalhadores sendo nomeados, né? Por exemplo, aqui na Secretaria de Saúde. sim, Você tem uma redução. A gente está vivendo a gente tá vivendo com mais população demandante e com menos E cada vez menos profissionais. sim. profissionais. E você trouxe uma questão que a gente não traz na pesquisa esses dados, a gente vai ter que ir para o estudo do observatório junto com a academia. A pergunta de pesquisa: será que a uberização do trabalho, a flexibilização das relações de trabalho favorece as violências? Totalmente. Empiricamente a gente já tem essa resposta, né? Totalmente, porque você Mas tem um uma. processo de desregulamentação, né? O Uber e o trabalhador pejotizado, PJ, que a gente fala, ele tem em tese, ele tem uma relação é, de sócio, né? Equivalente a quem está dando emprego para ele. Então, quem está empregando ele. Então, ele não tem, por exemplo, férias, não tem 13º. Ele não E ele não tem tem normas segurança. Segurança. regulamentadoras de segurança no. Vamos ver. Ah, não, eu sofri aqui um assédio sexual de eu sou, por exemplo, um técnico de enfermagem numa casa PJ home care. Vamos supor, a pessoa, o patrão, me assedia. Para quem que eu vou recorrer? Sim, Aonde que eu eu- vou denunciar, Quem é que fazer vai essa te denúncia? E resguardar? se eu for lá na polícia civil, eu vou parar de ter aquela relação trabalhista. E você aí deixa de ter salário. E aí você deixa de ter salário. E essas relações PJs, elas têm crescido muito Sim. na enfermagem, né? São as novas formas de Cooperativa, cooperação técnica, né, do nova forma de... trabalho, que surgiu muito com a revolução que a gente chama de 4.0, né? Isso. Revolução Industrial 4.0, com essas novas tecnologias de plataforma, né? E aí, Que é engraçado, engraçado assim, trágico. Trágico. Porque ela traz a perspectiva de alguns setores, por exemplo, de alimentação, né? Que fazem entrega, enfim, iFood, Glovo, Deliveroo, Amazon. Mas adentra totalmente no campo da saúde, por exemplo, eu não sabia. Eu conversando com uma médica do meu trabalho, né? Porque eu trabalhava na assistência na Secretaria de Saúde, e ela falava que atendia por chamada em plataforma, em aplicativo. E eu perguntava o salário dela, e ela baixinho, assim, não é muita coisa não. Mas por quê? Porque ela estava adentrando no trabalho e era uma forma dela aceitar. E é o que eu falo do exército de reserva, que é o todo esse processo que eu falei, né, de desregulamentação, traz, né, laços frágeis na legislação trabalhista, pejotização, terceirizações, e que foi, Karine e Nayara, empurrado com esse processo de redução, né, de austeridade, redução do investimento para o setor público. O setor público ele passa cada vez mais por um processo também de fragmentação, Sim. e a gente avalia que a saúde hoje é a bola da vez. Não é porque, em tese, você tem a saúde como, né, em muitos países, né, na Inglaterra, Canadá, na Espanha, como uma área que
tem que receber investimentos públicos do Estado para organizar toda a rede assistencial, né? Porque ela é muito complexa, ela tem que absorver as determinações da sociedade, porque senão colapsa, né? Então ela tem que ter um mecanismo muito complexo e dinâmico para absorver isso. E o que está acontecendo ao contrário, né? Toda essa desregulamentação. Então a gente vivenciou já em 2019, antes da pandemia, um intenso processo de discussão sobre as condições de trabalho, já na enfermagem, antes mesmo não é um fenômeno da pandemia. Mas a A pandemia discuss... agravou? Eu acho que a pandemia ela agrava, porque Ela acelerou, né? Ela acelerou, Esse né? processo. especificamente no Brasil. Mas por que que isso aconteceu, ao meu ver? Porque a gente estava sob a dinâmica de baixo investimento nas políticas públicas no Brasil, que é esse cenário que eu falei dos últimos 10 anos. Por exemplo, você pega Japão, Alemanha, Canadá, Inglaterra, foram até 70% das suas receitas, do PIB, para fazer investimento nas políticas públicas, porque eles pensaram o seguinte: se eu tenho quebra das cadeias globais de produção, não tenho comércio, não tenho investimento, eu tenho que fazer o contrário, que é justamente para eu aquecer e ter efeitos de encadeamento no desenvolvimento de bens e serviços. E o Brasil não fez isso. Óbvio que a gente teve um SUS que foi gigante, assim, porque a gente tinha uma musculatura muito forte, né? A gente estava encorpado, o Mas tem sistema estrutura único de saúde robusta. robusta para fazer o atendimento. Mesmo assim, a gente teve a perda de 700, quanto foi? 1.000 vidas. Então, assim, é um número 700 assustador. milhões, né? 700 mil, né? 700 mil, né? 700 mil, né? 700 Então, milhões já seria dizimado, então né? ele expressa o que era a política, o cenário anterior à pandemia, que era o quê? De muitos acidentes de trabalho. O Brasil é o quarto país no ranking da OIT, E tem aquele de dado acidentes de que trabalho. aqui em A Brasília, a enfermagem, enfermagem é a segunda. não, a enfermagem com a pandemia virou a primeira. A gente Ah. tinha o pessoal da construção civil, né, que sofria muito acidente, mas a enfermagem, principalmente nos hospitais, passou a ser, principalmente técnico de enfermagem, passou a ser a categoria que mais sofre acidente de trabalho, então. E esse debate da violência, o que a associação, o que a gente quer, quanto organização associativa, é que a gente saia desse campo somente do policiamento, Sim. Da né? segurança pública. Da segurança pública. Sabe por que isso tudo é... olha o tanto de elementos que o Jorge trouxe, né? A gente viveu o teto de gastos, então retirando bilhões, milhões, bilhões por ano da saúde e da educação. Você tem a flexibilização das relações de trabalho, o que gera maior insegurança e menos relações de trabalhos formais e maior responsabilização do empregador diante de situações de violência. A gente tem um processo de trabalho cada vez mais violento contra as pessoas que Sim, realizam o sim. trabalho. E um processo de pandemia que muda a relação de trabalho, que muda as relações econômicas e que muda a polarização no mundo, trazendo outras fontes de tensões e outros, né, fluxos migratórios, outras demandas, com baixo investimento, e aí você vai vivendo uma cadeia de violência. E principalmente uma cadeia de violência que a gente precisa debater o presente, o futuro da profissão mesmo, né, nessa ótica, mas principalmente... entender a enfermagem como uma produtora de justiça social, de qualidade de vida na sociedade e de que hoje no Brasil a gente tem formado, ok, mas que essas pessoas, o mercado de trabalho, o trabalho da enfermagem é altamente perigoso e que é averso. As pessoas não vão ficar. Sim. E não vão querer ficar e vão se adoecer e vão As pessoas já ser se formam expelidas. querendo procurar outra coisa, né? Tem uma questão interessante ainda sobre esse cenário ainda de desregulamentação, né? Sobre financiamento, que eu acho que é anterior à pandemia e que reflete na pandemia, que é a propaganda contra os servidores públicos. Importante. Principalmente na saúde. A gente teve uma onda de deputados, principalmente ligados à extrema-direita, que iam nas unidades, pronto atendimento, UBS, hospitais, para desqualificar esses profissionais, Sim. esses servidores, dizendo que, olha, o que é o serviço público, né? As pessoas não entregam, as pessoas fazem corpo mole, estão dormindo. Então, assim,
Quando você tem uma figura pública como um deputado dizendo isso, né, e nas suas redes sociais, dando entrevista, as pessoas vão se sentir no direito de falar assim, olha, de fato, o problema é do É profissional, profissional. Não ignora todo o contexto da estruturação do serviço que está por trás. que está por trás. Mas a gente teve, nesse último período, justamente a discussão sobre várias reformas, que a gente chama de contra-reformas, justamente para deteriorar os serviços Sim. públicos, né? Baixo investimento, terceirizações, etc. Então, E a população comprou essa ideia. a população comprou isso aí. Comprou. E acho que a gente, até mencionar, João, acho que você mencionou o ato do dia 1º de maio, a gente viveu um reflexo disso na pele durante esse Sim, ato, né? sim. Inclusive. Com trabalhadores da saúde, as pessoas que estavam no ato estavam identificadas de jaleco, tudo, Sim. um ato silencioso, respeitando o distanciamento e tudo. A desqualificação foi grande. Disseram tudo, menos que a gente era servidor público, que era Exatamente. enfermeiro, que era... Que era fake news, Era né? fake news, então fomos ali vítimas de violência Cuspes na cara. durante o ato, e eu acho que é um reflexo disso que vinha sendo trabalhado aí na cabeça Tem da um população, recorte- dessa campanha negativa, né, Tem contra o trabalhador da tem um saúde. recorte muito interessante, que é o seguinte, lá no Sindicato dos Enfermeiros, por exemplo, a gente, empiricamente falando, né, a gente recebia denúncias de violência antes da pandemia, mas eram esporádicas. Sim. Na pandemia, a gente passou a receber muito mais. O ato que a gente fez no 1º de maio, né, que é a data que a gente celebra o Dia do Trabalhador, foi porque a gente conseguiu antecipar um cenário que ele ia se agudizar durante a pandemia, que era o que, olha, não existem condições de trabalho, os enfermeiros ganham mal, técnicos de enfermagem, as jornadas são exaustivas, vai piorar. A gente precisa que o poder público ele tome medidas necessárias, urgentes, para que reverta essa situação. E isso que você fala, Nayara, da gente sofrer uma reação, que é algo absurdo, porque são profissionais da saúde dizendo que estavam sofrendo, Sim. expressa a política pública no país, através de um governo na época que negava a pandemia, que não queria fazer investimento, dizia que era mimimi, E a gente teve um resultado disso, que foi que mais de 30% dos profissionais que morreram durante a pandemia na área da saúde foram do Brasil. A gente tem um sistema internacional de estados que, sei lá, tem, eu não sei o número certo agora, mas, sei lá, próximo de 200 países, 30% dos profissionais que faleceram foram Só no Brasil. no Brasil. Não, e assim, adentrar um pouquinho nessa questão, né, dessa violência, de deputados, vereadores nas redes sociais e tudo. O Brasil, a gente tem vivido um projeto da extrema-direita muito violento, né? Desde ali 2016, 17, tudo com golpe. E aí, se você for ver, o que a enfermagem sofre é muito parecido com o que hoje os professores das universidades públicas sofrem, o que Sim. os professores das escolas, né, sofrem, no geral, que é um projeto também, existem projetos, né, no Brasil Sim. politicamente que afeta. E aí a gente precisa sair desse local, né, de só a enfermagem sofre violência, para entender como que um projeto maior atinge a nossa profissão de forma muito frontal. Sim. Que é o quê? Você tem um projeto hoje da extrema-direita falando que o serviço público é ineficaz, ineficiente, que os Caro. servidores públicos caro, que os servidores públicos são preguiçosos, mamadores, né, Do Estado. do Estado. Do Estado. E aí, e validando por meio do seu alto alcance nas redes sociais, as incursões nas UPAs, no pronto-socorro, nas UBSs, para, olha aqui, vou aqui, ó, o enfermeiro tá aqui, tomando cafezinho enquanto tá a fila ali esperando, médico tá aqui. E isso gera ondas, que é isso que o Jorge falou, que eu acho que também a gente precisa, dentro do observatório, discutir e começar a colocar evidências, né, científicas. O quanto que essa comunicação hostil nas redes sociais contra o serviço público, e especificamente contra os trabalhadores, servidores públicos da saúde, no Brasil, em Brasília e no Brasil todo, gera essas pequenas ondas de violências locais,
a falta de paciência, né, do usuário esperar, e uma relação que não é mais uma relação de cuidado, mas sim uma relação de eu tô com uma demanda, você me atende, que é uma relação comercialesca, né, da saúde. Então, a gente vai precisar aprofundar isso, trazer como dados, né? A pesquisa também, ela não adentra esse escopo, né? De fazer uma análise, por exemplo, vamos pensar numa metodologia de pesquisa aqui, de fazer uma análise dos últimos posts, né? Que a gente tem, fazer uma análise das redes sociais, dessas variâncias, Eu acho que teve uma redução no último período dessas incursões, muito porque a população brasileira, a própria mídia abraçou muito o Sistema Único de Saúde. Sim, Abraçou. Então teve saiu em defesa, né? saiu em defesa, né? Um grande sistema, muito robusto, com muitas ações, complexo, com capacidade enorme de vacinar toda a população. Então, assim, teve, acho que um processo ali Distante. de estanque, né? Dessa... Mas ainda tá rolando, hein? Eu vi, Não, acho que teve umas semanas obviamente. atrás um A rede vereador ali. social é Obviamente, terra de ninguém, E o cara fala qualquer coisa, né? Assim, essa galera, ela joga justamente pro público porque eles querem like, eles não têm responsabilidade com a informação, com a verdade. Pelo contrário, a gente está na época da pós-verdade, né? Onde eu posso criar qualquer informação e defendê-la como Sim, certa. sim. E aí, assim, a gente respondendo um pouco a Nayara em relação se a pandemia ela agudiza esse processo, com certeza. E a gente tem um dado, salvo engano, é do relatório, é de que entre 2021 e 2023 dobrou o número de denúncias na Polícia Civil sobre Violência. violência, né? Então, assim, certamente a pandemia ela acelerou essa discussão. Obviamente, não é a pandemia só, eu acho que é todo esse cenário que a gente discute, inclusive de desregulamentação, né, da própria função do Estado em fazer investimento. A gente teve a emenda constitucional 95 que ela vigeu, né, vigeu até 2022, 2023, com a mudança do governo, é que a gente passou a ter uma nova política de investimento para a saúde pública. Mas olha só, que não está conseguindo reverter esse processo, por quê? E aí é uma discussão que eu fiz recentemente, eu fui a São Paulo acompanhar uma audiência sobre violência contra profissionais da enfermagem lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Alesp. E assim, unanimidade nas falas. A violência aumentou com o processo de terceirização do serviço. Existe um recorte. Porque é isso, assim, o processo de terceirização, ele drena verbas públicas para, As né, empresas prestadores de privadas. serviços. Há uma lógica do gerencialismo, né, do racionalismo, da produtividade, sem eu discutir a vigilância, por exemplo, como um instrumento para você olhar para a epidemiologia, geografia, análise socioespacial, ecologia humana. O setor privado não faz isso, quem faz isso é o setor público. Então, assim, tem um processo de deterioração intenso dos serviços públicos, estaduais, municipais e da União em saúde. É categórico, assim. E a gente precisa discutir. Nós estamos agora nos 35 anos, né, da Lei Orgânica 8080, que traz a discussão sobre a integralidade, né, a rede assistencial, a rede de atenção em saúde. Inclusive, fiz um texto sobre, acho que de hoje para amanhã deve sair no site do Sim de Enfermeiro, que fala sobre os 35 anos da enfermagem no SUS. Eu acho que está bem legal, que a gente vai pra abrir essa discussão, né, de qual é o papel da enfermagem em todo esse contexto, né? E assim, você falando dessa questão da terceirização, é, o quanto que ela é geradora dessa violência e tudo, dessa precarização das relações de trabalho. E não só para, por exemplo, hoje a gente vive aqui no Distrito Federal o Instituto de Gestão Estratégica muito forte, né, em 2 hospitais e nas UPAs, gerindo. Qual que é a grande questão que coloca também maiores desencadeamentos de violência, de desassistência? É a quebra da assistência, da rede assistencial. A rede está A fragmentada. fragmentação. Fragmentado. Aí, o Eugênio Vilaça, que é um grande teórico e tudo, de debater as redes assistenciais, né, a necessidade, ele traz a teoria e implementa essa teoria de que o Sistema Único de Saúde ele tem que ser uma rede, né, ele tem que trabalhar em rede. Ele sempre fala assim, ó, o gestor,
toda vez, né, as secretarias, quando elas fazem uma opção de privatização, de terceirização, de entrar um ente, ele tem que pensar como que esse paciente vai sair dessa rede assistencial. Vamos supor, ele faz uma entrada na unidade básica de saúde com uma demanda, ele vai, por exemplo, o câncer, né? Câncer é muito claro essa fragmentação. Sim. Ele tem o diagnóstico na rede SUS, né? No hospital de Sobradinho. Tem lá o diagnóstico, câncer de mama, tudo, precisa começar o tratamento. Aí ele vai e faz o tratamento da quimioterapia no hospital de base. E aí depois ele precisa de uma bracterapia que só tem no hospital do HUB. O gestor, ele vai ter que pensar em como que vai ser essa caminhada desse paciente, essa articulação em 3 locais de gestões diferentes e como que ele retorna. Quem que vai fazer o cuidado longitudinal dele? Então você gera, a gente acha que né, enfim, na década de 90, principalmente 2000, anos 2000, início dos anos 2000, a gente vê um crescimento muito grande da terceirização, né, da contratualização da saúde. Que hoje, se avaliando, se percebeu que nós temos mais trabalhos e mais recursos sendo gastos para pensar o fluxo do paciente e o retorno dele para o Sistema Único de Saúde, esse cuidado longitudinal. E que a maioria dos estados e municípios não tem conseguido fazer. Aqui em Brasília é clássico. E a gente tem dado assim, paciente, se vira. Ó, você precisa disso, Tá, com o paciente joga pro outro. E é muito injusto com o usuário, gente. Isso é muito injusto. E aí o profissional fala assim, ó, olha, quer saber? Vê se você consegue fazer no setor privado. E as pessoas não conseguem, porque elas não... Não, e olha só a relação a renda que delas gera. não consegue pagar um exame. E não Olha consegue só, mesmo. tá ali o profissional, normalmente, né, um médico, um enfermeiro que vai dar, olha, você tem um diagnóstico, vai aqui na regulação, mas aí você vai ter que se virar, que você vai ter que andar por todas essas questões e te vira. Aí o usuário, aquele sentimento, eu tô com uma doença grave, eu vou ter que me virar para conseguir tudo isso, para conseguir andar na rede de forma adequada, dá raiva. Dá raiva, que raiva! O usuário fica peregrinando de um lado para o outro. Isso quando ele não fala o seguinte, a gente recebi semana passada essa denúncia, inclusive, do paciente atendido na rede, na unidade gerenciada pelo IGES, precisa de um procedimento regulado. Aí ele recebeu um papelzinho dizendo assim, ó, você tem que procurar um posto de saúde, que a gente não regula, não. Tá tudo fragmentado, o paciente fica passeando de um lado para o outro, sem saber para onde ir. E ele porque ele não tem que saber como que é esse fluxo. Ele tem que ser inserido nesse fluxo através do sistema de saúde. E a gente que eu digo o sistema de saúde, que tem que dar conta disso. E aí ele fica, como você falou, fica com raiva e bate na gente. Não, isso expressa, assim, ele sintetiza o sentimento que a gente tem hoje, que o modelo terceirizado, ele é um extraterrestre. Ele é algo apartado da rede assistencial, mas é porque não tem como a terceirização ela integrar a rede assistencial, porque em última instância você está pensando no contato que você tem com os entes subnacionais e com a própria União, né? Estados e municípios. É receber dinheiro para você manter contratos de serviço. E esses contratos de serviço são muito aviltantes, são muito, né, se despende muito dinheiro. Sim. Aqui no Distrito Federal, assim, esse corte do processo de terceirização aqui, com a criação do IGES no início do governo libanês, foi um dos primeiros atos dele, e ele prometia o céu na terra, né? Dizendo que ia acabar com o IGES, a primeira coisa que ele fez foi ampliar. Foi ampliar. É muito claro pra gente que observa a rede assistencial, eu posso dizer como uma pessoa que faz pesquisa, eu tenho um mestrado, discutindo aqui com uma pessoa que tem um mestrado, Nayara também tem um mestrado, e que minimamente sabe como é que as coisas acontecem dentro da rede assistencial, discutir vigilância em saúde. Sim. É categórico o processo de fragmentação da rede assistencial com o IGES. Então, todo esse processo, essa dinâmica de violência que os profissionais estão vivenciando, é fruto disso também. Não tem como desassociar. Sim. Unidades básicas de saúde funcionando como emergências, fazendo atendimento de urgência e emergência. Unidades de pronto atendimento abarrotada de pacientes graves, sem atendimento
de porta, os hospitais de alta complexidade criando várias barreiras de acesso, né, como base, que Como base. fechou serviços, Sim, e assim como, A como produtividade outros. do base é menor hoje, né, E a inclusive. gente, né? e a gente tem hoje, infelizmente, um governo que lavou as mãos para isso. Vai para a mídia dizer que não tem solução, assim como sua base também na CLDF vai dizer, olha, saúde não tem solução. Tá, vamos discutir. Quais as ferramentas? A gente tem uma estrutura no DF que é gigantesca de equipamentos de saúde, de profissionais altamente qualificados que sabem fazer a discussão sobre as determinações e os problemas Sim. da saúde. Agora, pergunta se o governo quer fazer essa discussão. Falta no O interesse. que a gente está vendo, por exemplo, é um subfinanciamento cada vez maior, né, do governo do Distrito Federal, de Ibanez Rocha, que no período de, por exemplo, nos últimos anos, reduziu a participação do Tesouro do DF para 29, 30% na composição do orçamento da saúde. Quase 70% é fundo constitucional que vem da União, sendo que há 10 anos atrás, quando a gente tinha uma rede de atenção em saúde minimamente telegráfica, onde era óbvio que não era perfeito, mas minimamente você sabia como as coisas funcionavam. E a gente hoje Sim. vive, desculpa o palavreado, uma patifaria, assim, é a Sim. feira, não tem, não sei. Quem define, olha só, a inversão de política de rede assistencial. Quem define hoje quais os serviços vão ser mantidos ou não no base e como que vai ser essa questão né, das UPAs, do atendimento das UPAs, é o próprio IGES. Eu sou do Conselho de Saúde e é recorrente a fala dos gestores do IGES de que a UPA, que a gente não atende verde e azul, porque não né, paciente com classificação verde e azul, porque não é o DNA da UPA. Eu levanto a mão e falo assim, onde que vocês leram isso? Porque na portaria ministerial que organiza a rede de urgência e emergência, que dá as diretrizes, a UPA é considerado retaguarda da unidade básica de saúde. Se ela é retaguarda da unidade básica de saúde, ela atende verde, azul, amarelo, vermelho e laranja. E Ele tudo é é, porta ele é um intermediário, ele E é no uma SUS porta. tudo é porta de entrada. E ele é Porta porta de de É entrada. entrada. acolhimento. Ele é acolhimento. Você vai ficar Não, criando Karine, barreira na mas o porta. verde ou o azul, ele precisa de um cuidado longitudinal de vinculação. Sim, você pode fazer um acolhimento, fazer um atendimento e fazer um encaminhamento para que essa pessoa orientar, olha, o que você teve um pique hipertensivo, você já resolveu aqui o seu pique hipertensivo, mas o local ideal para que você continue, você precisa fazer o seu tratamento, tomar as medicações, ver a questão da dieta, exercício físico, a unidade básica de saúde próxima da sua casa. A UPA, o DNA da UPA é ser um intermediário, ele é retaguarda. E não, a UPA bandeira. Hoje em dia a UPA é bandeirada, vermelho laranja. Não, é uma deturpação da política pública gerida pelo IGES. Hoje em dia nós temos 2 secretarias de saúde. Ou seja, o próprio prestador de serviço Serviço. está gerindo o serviço que ele vai ofertar e que deveria ser de gestão pública. Gestão pública, porque a gente contratualiza o IGES. O IGES é um convênio. O governador já deixou claro que por ele terceiriza tudo, né? A gente não pode ter essa ilusão, né? A gente tem que resistir porque a gente está vendo o que está acontecendo, Sim. né? Na prática, que são os servidores, trabalhadores, tanto na Secretaria de Saúde como no IGES, e aí não é culpa dos trabalhadores do IGES. A gente tem que deixar isso muito claro, porque é a organização da rede, que estão amedrontados, estão sofrendo violência física, verbal, diariamente. Isso aumentou absurdamente aí, é um dado empírico, né? Lá no sindicato que a gente recebe quase que diariamente. Essa semana tivemos a depredação da UBS 1 da Asa Sul, que já tinha sido depredada recentemente. Nós prestamos solidariedade aos trabalhadores, fomos lá. E para cobrar, inclusive, né, ações, mas parece que tá todo mundo assim, não acontece nada, deixa aí. E a gente sabe o que acontece. Essa discussão sobre orçamento, eu gosto muito de me debruçar sobre essa discussão, porque ela define o desenvolvimento da nossa rede assistencial. E o que a gente está vendo é um processo de desfinanciamento intencional do governo ibanês em relação à saúde pública do Distrito Federal. Nós hoje temos 72 contratos de complementariedade, contratos grandes, que são milionários, em detrimento, né, da rede pública assistencial. Nós temos uma política
clara de isenção fiscal cada vez maior. A gente saiu em 2019, início do governo Ibanez, de 1,7 bilhão de renúncia fiscal para quase 10 bilhões. É muita coisa, é quase o orçamento da saúde Da pública saúde. do Distrito Federal. E uma política clara de financiarização da economia do Distrito Federal. Eu estou reiteradamente falando isso, porque hoje é a galinha dos ovos de ouro, esse processo de financiarização. O governo securitizou a dívida ativa do Distrito Federal no início do ano, através de um decreto, que foi discutido na Câmara Legislativa, onde ele entrega 41 bilhões em dívida ativa do GDF para ele drenar dinheiro, né, sequestrar dinheiro parado de bancos, empresas que não fazem investimento no setor produtivo, porque o que acontece hoje? É bom eu explicar isso. Que hoje o setor privado, o mercado, ele não investe mais no setor produtivo, porque hoje para ele é mais fácil investir no mercado de ações. Ele tem lucro mais rápido. Então, a gente não só aqui no Distrito Federal, mas no Brasil e no mundo, um processo mais intenso de financiarização da economia, porque não se investe mais no setor produtivo. Então, o que é que os bancos fazem? Eles recrutam esse dinheiro parado, né, na sobra de caixas, que a gente chama, para ele remunerar com juros. 41 bilhões. É muita grana. Não tem como a gente pensar política pública no Distrito Federal com o governo querendo remunerar essa galera com esse montante de orçamento. Eu venho batendo muito isso na tecla, porque vai mudar, como já está mudando, a lógica de financiamento dos serviços públicos aqui e o que a gente vai ver, e a gente vai ter que resistir, obviamente, como sindicato, associação, os trabalhadores, servidores, a esse processo, que é desigual, tem um desequilíbrio muito grande em relação né, ao poder que a gente faz, mas é a nossa única arma. Resistir para a gente ver uma saúde que ela tem que melhorar, para a população, ela tem que melhorar para o servidor, porque a gente não aguenta mais ver servidor pegando tapa, sendo agredido, pessoas com arma em punho, e a gente não pode culpar a população também. A gente tem que entender todo esse processo. Porque não era assim. A gente não pode entrar numa discussão moral também. A população é ruim, ela tem ódio, ela tem... Pelo contrário, Vítima ela é vítima Ela é também. vítima, assim como os servidores, né? Desse Inclusive, acho processo todo. importante essa questão que eu falo muito no conselho, assim. A gente não pode cair na política do governo hoje, do Ibanez e da Celina, de falar que a violência que os profissionais estão sofrendo é culpa do usuário, que perde a cabeça, ou culpa do profissional que não está atendendo adequadamente a contento. Nem o usuário, nem o trabalhador é culpado desse processo violento que a gente está vivendo hoje na saúde do Distrito Federal. Isso é extremamente importante, porque a quantidade de desinvestimento que a saúde vive. Eu sempre falo assim, dentro do conselho, a gente fica olhando somente para os 12, 13 bilhões que a saúde ano a ano tem. E a gente esquece que o governo tem uma receita e que nos últimos anos tem comemorado recorde de receitas e tudo mais, fazendo essas desonerações fiscais para o empresariado, fazendo esses fluxos de caixa para os banqueiros, e que esse dinheiro que poderia ser investido na saúde, melhorando as nossas condições e adequando epidemiologicamente os nossos serviços, e a gente fica ali, 12 bilhões, como é que a gente vai... Gente, 12 bilhões, na verdade, é o café com pão, é o troco. É o troco hoje do GDF. Sim. Porque se a gente for pegar em 10 anos, o Fundo Constitucional aumenta, a quantidade que o governo do Distrito Federal coloca, né, que a gente fala fonte 100, reduz, a quantidade que o governo do Distrito Federal capta do Ministério aumenta e o que o GDF investe reduz. E aí, você tem um aumento populacional expressivo. Sim. E a gente está tentando fazer assistência em saúde com estruturas da década de 70, com uma rede assistencial que não ampliou de forma robusta. Não ampliou. Vamos lá, gente. O último hospital construído foi o Hospital de Santa Maria. Tem 16, 17 anos. Foi o último hospital grande construído aqui no Distrito Federal. Unidade Básica de Saúde
O governo, a unidade básica de saúde é a coisa mais. Não dá pra gente, né, falar assim, a coisa mais fácil construir, porque nada é fácil, né? Nada é fácil. Mas assim, a coisa é o mais rápido e que você O consegue que mais ter. entrega, né? E o que mais entrega. muito, né? É Hoje, uma capilarizado, né? UBS, ela custa 17 milhões. Ela construída em 2 módulos e equipada, 17 milhões. O governo do Distrito Federal está aí há quantos anos? Agora vai 2 mandatos, 7 anos, né? 7 O Ivanês anos. está 7 anos. Ele entregou, né, 17 UBSs. Gente, É muito pouco. é muito pouco. 17 BS em Não, 7 anos, para a população crescendo na velocidade que está crescendo. A gente já com uma estrutura muito precária nas UBSs existentes, que não comportam hoje a quantidade de equipe que a gente já tem. Sim. Que não é suficiente para cobrir toda a população, mas já não é comportada pela nossa estrutura física. Gente, 17 UBSs, outros governos construíram em 2 anos. Sim. Você constrói o UBS assim, ó, porque é um modular fácil, que não é igual um hospital, que você tem que pensar na rede de esgoto específica, que você tem que pensar na questão do oxigênio, né? A robustez de uma obra de um hospital é muito mais complexa do que de uma unidade básica de saúde. Então, assim, se a gente não. Você tem bilhões sendo escoados para aí, você não consegue realmente nem entregar o que é Básico. básico, que é mínimo. Sim. Aí comemora a quantidade de UPAs, né, que foram entregues. Que resolveram. Que não resolveu, que nem vai resolver. Você pode criar mais 20. E não vai resolver. A gente precisa de uma rede interligada, né? De unidades básicas. E tem outro elemento que a Karine não falou, que é o déficit pessoal, né? Sim. Hoje a gente tem um déficit na Secretaria de Saúde de 25 mil servidores. É muita É coisa. muita coisa. E o governo, Muita olha coisa. só, É foi o muita governo coisa. que menos nomeou profissionais da saúde. A gente precisa colocar isso na mesa. Foi o que menos nomeou profissionais de saúde, só que ele fala que não. Nós nomeamos tantos trabalhadores. Por quê? Eles consideram os trabalhadores do IGES, os terceirizados, como trabalhadores da saúde. Assim, são trabalhadores da saúde, mas eles não estão na rede direta assistencial do Sistema Único de Saúde. Eles não são servidores públicos. No dia que o IGES ou que entrar outra empresa, esses trabalhadores e o fluxo, também a rotatividade do IGES está enorme. Sim, Né? sim. Você não consegue reter aqueles trabalhadores. Eles, enfim, vivem ali com muita pressão, né, do Hospital de Base, Santa Maria, nas UPAs, ganhando pouco, né? Quem ganha muito é outra categoria, né? Sim. Os profissionais enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, técnicos de patologia têm ganhado um salário muito baixo dentro do IGES, muito diferente do que o servidor público ganha, hoje na Secretaria de Saúde, e que gera uma rotatividade, porque ele ali, primeira experiência, ganha know-how, começa a estudar, ele vai embora e vai procurar outro local. E aí a gente vê hoje, essa semana a gente estava discutindo o quanto que o base ele perdeu a sua capacidade de inovação e de ser aquele grande hospital do Distrito Federal, de inovação e de serviços de excelência. Porque a hemodinâmica, você tem uma rotatividade, os médicos, aquela equipe já não é mais a mesma. Transplante. Transplante é uma mão de obra altamente especializada. Sim. E você, com a rotatividade, com os subsalários, você tem uma equipe que não se mantém ali. E que impacta na qualidade da assistência. Não Total. reter profissional e ter essa Sim, rotatividade, você não rotatividade. consegue dar uma continuidade no serviço Sim, ali. sim. E você fecha. E Você fecha vagas. A hemodinâmica hoje no base, antes era enorme. Neurocárdio. Sim. Você vai fechando portas e vai fechando locais porque você não tem mais aquela continuidade do Não, e trabalho. as barreiras de acesso, né? Antes, quando a Secretaria de Saúde era responsável pela gestão direta, não tinha uma burocracia para você encaminhar paciente para a especialidade, né? Para o base. Você tem que mandar e-mail, você não pode levar o paciente direto, você tem ou seja, uma série de barreiras, né? Para impedir que o paciente chegue lá. O SAMU tem que regular o paciente. Assim, o SAMU sabe, o profissional do SAMU resgata um Uma paciente suspeita de AVC. de AVC, ele não pode encaminhar direto para o base. Ele tem que ir para o hospital regional. Para o hospital regional,
fazer a interlocução para encaminhar para base. Isso é um absurdo, gente. Sim, sim. O tempo que perde com o paciente. E todos os nossos neurocirurgiões do Distrito Federal estão no base. Estão no base. Esses elementos que você trouxe, né, estão no relatório, né, de que as condições de trabalho, falta de profissionais, espera pelo atendimento, superlotação, as dificuldades na resolução, né, são algumas demandas, né, que são identificadas como fatores que favorecem, né, a violência. Ou seja, tudo isso que a gente está discutindo vem na pesquisa. E aí, assim, e com a raiz no subfinanciamento. No raiz do financiamento e na fragmentação, né, com a rede terceirizada. Isso é muito importante a gente identificar. Tem uma discussão que a gente está fazendo nesse último período, que ela é mais forte, que está relacionado às vigilâncias, né? A vigilância como um instrumento de captação de informação para ação, né? Pensando que você tem que entender os territórios, que é muito interessante, né? Porque com a pandemia de Covid-19, e isso está relacionado muito à enfermagem, a gente teve uma doença emergente, né? A gente tinha um alerta, né, que uma doença emergente no mundo poderia, né, explodir, a gente ter essa hecatombe, né, um cataclismo a nível internacional. Tivemos a pandemia e a gente está num cenário que a gente chama de antropoceno, que é dessa mudança geológica causada por as políticas neoliberais, né, todas as que a gente falou de austeridade, de baixo financiamento, que combinam-se com diversas crises demográficas, migratórias, sociais, econômicas, enfim, climáticas, ambientais, que trazem inúmeros problemas para os sistemas de saúde, né? É o que eu falo, né? Os servidores públicos são os que chegam primeiro, porque eles têm capacidade de fazer isso, porque eles entendem isso e têm capacidade de intervenção. Como eu falo, a enfermagem, ela está no olho do furacão nessa discussão, porque é a categoria mais enraizada na rede de atenção Sim. em saúde. Então, ela vai ter que discutir impreterivelmente, incondicionalmente, tudo isso que a gente discutiu, porque existem novas doenças emergenciais. A dengue deu uma porrada muito grande na gente aqui no Distrito Federal ano passado. A gente tem o vírus sincicial, né, que causa a síndrome respiratória aguda grave, e outras questões, como a contaminação por agrotóxico, contaminação de povos indígenas com mercúrio, população LGBTQIA+, a gente tem uma discussão lá no sindicato, né, junto com a BEM, que é muito interessante, que está relacionada a políticas voltadas para essa população, como o PrEP, né, a profilaxia pré-exposição e pós-exposição, que é muito interessante, que a gente leva para a parada da diversidade. Ou seja, a enfermagem, ela tem uma capacidade de capilarizar essa discussão muito grande. Então, ela tem que discutir, ela tem que ter instrumentos, né? Ela precisa ser formada, precisa ser forjada para que ela faça a discussão disso nos territórios. Para fortalecer a discussão através de políticas de saúde, pressionar os sistemas, né, municipais, estaduais para que a gente possa desenvolver, através de políticas públicas, inovação, instrumentos necessários para resolver os problemas da população. E uma delas que a gente discute é o próprio dispositivo intrauterino. Sim. Que é uma política pública que olha para a saúde da mulher, né? A saúde, né? O direito sexual e reprodutivo, com um método contraceptivo de longa duração, né? E que traz a discussão sobre equidade dentro do sistema. Eu venho trazendo muito essa discussão, né? Eu sei que ela não é uma discussão fácil, porque ela traz muita discussão sobre vigilância. Mas o que é isso, Jorge? O que é esse ecossistema? O que é ecodesenvolvimento, ecologia humana, análise socioespacial? A gente olhar para os territórios. Sim, E saber que eles são vivos. São vivos. E que, para isso, que precisa absorver informação. Uhum. E isso é um debate que acho que a gente tem que enraizar mais na nossa graduação e no nosso, como diz, no nosso dia a dia, nas nossas entidades. Atenção primária à saúde, que eu fui formada há... Ai, meu Deus... 15 anos atrás? A gente não precisa falar de datas, né? Não precisa. Aqui o Jorge, que nós fomos formados e que pessoas foram formadas, não é a mesma. Não é a mesma, gente.
os territórios mudaram, as demandas de As saúde demandas mudaram. E aí a gente fica apegado. Ai, mas planejamento familiar é a palestrinha e entregar camisinha e uma pílula contraceptiva. Ah, não, DIU coloca na lista do médico. Não. Planejamento sexual e reprodutivo dentro do território, tem que discutir naquele território a questão dos LARCs, né, dos métodos contraceptivos de longa duração, que são mais efetivos. Eu tenho que desmistificar a super efetividade da laqueadura e da vasectomia, que é a mesma do LARC. Eu tenho que falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, da sífilis, do PEP, do PrEP, das possibilidades das camisinhas agora texturizadas, que visam diversificar essa tecnologia no Sistema Único de Saúde para aumentar a adesão. Eu estou falando de um aspecto que mudou da minha época de formação, porque na minha época de formação era palestra sobre responsabilizando as pessoas ao utilizar métodos contraceptivos para elas decidirem quantidade E o de nosso papel filhos. ofertando isso, né? Como que a gente se insere nesse processo para garantir que, de fato, a eficiência dessa oferta, né? Que eu ele falo vai lá na conseguir palestra que ele vai conseguir acessar. Né? Sim. Então, a enfermagem e alguns profissionais ainda estão muito apegados aos modelos socioepidemiológicos de uma, que foi da década de 2000, 2010. Eu acho que muito antes. Eu acho que o modelo tecnoassistencial, que é o da medicina científica, ele é um modelo do início do século XX. Ele surge nos Estados Unidos, né, com um estudo patrocinado pelo Instituto Rockefeller, que é desenvolvido naquele Instituto Carnegie, que traz essa discussão de que o modelo de saúde ele tem que estar voltado para assistência ao indivíduo, né, no sentido biológico, né, da história natural da doença, para cada doença eu tenho um agente etiológico, né? E a gente tira as questões sociais, coletivas da discussão. E isso proporciona uma evolução para a discussão sobre o processo de especialização muito intensa da medicina, né? Com equipamentos muito sofisticados. Óbvio que o desenvolvimento tecnológico ele é muito importante para a discussão, né? Mas ele não pode discutir só isso. E a gente tem uma impregnação dessa discussão ainda no Sistema Único de Saúde, porque o sistema privado é isso. E no sistema de saúde ele é muito presente ainda. A gente tem profissionais que ainda são formados para esse modelo técnico-assistencial da medicina científica, e o SUS ali fica barganhando com a discussão da saúde coletiva, né? Com uma disciplina na faculdade, na graduação, e aí você vai discutir muito... E eu acho que é um pouco isso, assim. Muito porcamente. A gente está acostumado com essa questão mais individual, né, do consultório. E a gente está vivendo isso na atenção primária hoje aqui em Brasília, né? A gente, enquanto profissionais, a gente não consegue pensar fora do consultório. Vamos fazer o pré-natal coletivo. Sim. Vamos né, fazer essa oferta da saúde sexual e reprodutiva no território e discutir violência sexual dentro do território, discutir projetos de vidas dentro daquele território, gestação na adolescência. É a discussão que a Ben trouxe, né, da saúde planetária, né? Foi o tema da Semana Brasileira de Enfermagem, né? Das determinações dos territórios, grandes catástrofes, questões climáticas... e uma série de outras questões. Eu estava até, recentemente, estava vendo um artigo sobre o que acontece no Rio, né? Quando a temperatura sobe muito, né? As pessoas colapsam, e morrem por conta do aumento da sensação térmica de, sei lá, 60 graus, 50 graus. E você não associa a morte das pessoas a aumento da temperatura. Você ignora o fator climático. Não, mas para vocês lá, terem uma a porta ideia, da emergência bombando em vocês infarto. terem uma ideia, a Secretaria Municipal lá de Saúde, o governo não consegue recolher os corpos em tempo hábil. Tantas pessoas que morrem em periferias. Então é uma discussão que a gente tem que olhar, porque são essas ferramentas de vigilância que a gente precisa ter para pensar em novas tecnologias, né, inovação, testes diagnósticos, mecanismos novos de comunicação, né? Que a gente está na era, né? Da comunicação, da inteligência artificial. A gente só pode ter ação se a gente tiver dados. E a enfermagem, ela cumpre um papel muito importante nisso, né?
E eu acho é isso, assim. A gente falou muito aqui sobre o diagnóstico, né? A gente precisa discutir As intervenções, as soluções o que 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 a a gente gente. faz, né? Porque, por exemplo, lá na vigilância, né? Em saúde do trabalhador. Aqui no Distrito Federal, a gente está desenvolvendo uma ferramenta importante, né? De estudo e ação, que é o Fórum Saúde, Direito e Trabalho. Saúde, Trabalho e Direitos Humanos. Justamente para a gente trabalhar com as categorias, né, com os trabalhadores, para a gente pensar em questões geradoras a partir dessas categorias e elas localizadas no seu território, para a gente ter uma espécie de desenho, de cartografia sobre o processo de adoecimento, né, desse trabalho, entender como é o trabalho, para a gente apresentar ações, né? Na vigilância de saúde do trabalhador, a gente pensa que o local do trabalho ele é muito importante para a gente fazer essa discussão, porque é o local onde você gera a problemática, onde você tem a informação, onde você sofre a violência, onde você tem o processo de adoecimento. Então, as ações elas têm que partir da auto-organização dos trabalhadores, através de suas, né, dos seus sindicatos. A organização política ela é muito importante, né, com os sindicatos, associações. Eu acho que a gente tem que pensar no fortalecimento das entidades de classe, porque há o processo de esquecimento, né, ou de escamoteamento das entidades sindicais reflete, em última instância, que a gente vive uma sociedade que ela não vai, né, vai promover justiça social com o trabalho. Sociedade com justiça social para o trabalho são sociedades com sindicatos fortes, né, que discutem políticas públicas, Sim. que precisam ter informações dos trabalhadores. Obviamente, eu acho que uma coisa muito importante, assim, é reivindicar o Sistema Único de Saúde como uma conquista do povo brasileiro, né? Eu acho que isso é muito importante, porque a gente parte de uma dimensão de que é uma política nossa, que foi conquistada com muita luta, que tem investimentos, precisa de mais investimentos para a gente lutar por incluir pessoas que sofrem no dia a dia nos territórios, né? Que é essas populações que eu falei, que é muito interessante. E também para a gente, para a enfermagem se desenvolver como prática. E aí, se a discussão é prática avançada, eu não brigo com o nome. Se é prática avançada, se é prática complexa, eu acho que isso não é o problema da discussão. Eu acho que a gente vai conceituar isso nas nossas mobilizações, movimentações, pensando em inovação, em novas tecnologias, que é o que a gente precisa discutir muito. Precisa discutir muito hoje para a gente ter um sistema que seja disruptivo, né, no sentido Sim. da política E pública mesmo. desburocratizado, né? Porque eu, assim, né, a gente falou muito do diagnóstico e surgiu muito essa questão do paciente, né, do usuário, paciente ficar com raiva, né, da demora do atendimento, do problema dele não ser resolvido, a contento. E aí, isso reduz muito quando a gente tem uma fluidez no sistema, não só em rede assistencial, mas uma fluidez entre equipe. E aí, uma fluidez e uma autonomia entre a equipe. Porque o que que acontece hoje, quando a gente fala em uma prática disruptiva, ampliada da enfermagem, ou, né, como diz, complexa da enfermagem, é a gente entender o local que a enfermagem muitas vezes esteve secular nessa construção da enfermagem no Brasil, de ser muito um secretariado ali de outras categorias Sim, profissionais. sim, Que é o quê? Ah, não, eu sou enfermeira de família e comunidade, eu sei que eu tenho aqui no meu território 100 mulheres que querem ter acesso ao DIU. Só que eu organizo a fila para que outro profissional vá inserir. E isso gera pontos de tensão, porque se eu sou uma profissional que eu tenho uma capacidade técnica para ofertar, por que que eu já não faço essa fluidez? Se eu estou num pronto-socorro e eu vejo ali uma ferida, grau 1, que vai precisar fazer uma sutura simples, por que que eu já não posso otimizar esse processo, porque eu sei que daqui 2, 3 horas, se aquela ferida continuar aberta, ela não vai poder mais ser suturada, ela vai ter que fazer uma cicatrização de segunda intenção, que aumenta risco de infecção, tudo mais. Se eu estou diagnosticando ali, vendo sinais e sintomas característicos de uma infecção, de uma amidalite, e eu sei que, de primeira escolha, eu tenho esses antibióticos protocolares,
como protocolos dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da minha instituição, por que que eu, enquanto enfermeiro, não posso prescrever? E essa prescrição ser aceita nos diversos estabelecimentos. É esse debate que a gente está discutindo, não pela ótica da enfermagem, se é bambambam, se é a melhor, se é a mais gostosa, nananana, mas pela ótica do usuário ser otimizado o acesso dele à saúde. Que muitas vezes a gente... Eu sempre desconfio eu sempre tenho um pé atrás quando as pessoas falam assim, isso é muito complexo. O que eu faço é muito complexo. Não, ninguém vai aprender, é algo divino. Desconfiem. Cria o mito, né? Cria um mito é. de que aquele conhecimento ele é restrito Inatingível, assim. a uma pequena categoria ali que tem que ter muitos recursos tecnológicos para prescrever um antibiótico que custa 30, 40 reais que o Sistema Único fornece ou que a farmácia fornece e que vai, eu oportunamente, tratando aquela amidalite, eu não vou progredir para que ela seja uma infecção generalizada, para que ela se torne uma sinusite, uma questão pior. Então, assim, o debate das práticas avançadas da enfermagem tem que estar baseada nessa perspectiva de otimização da saúde no Brasil e no mundo. Sim. O conhecimento ele não é restrito a uma categoria divina, bela, maravilhosa. As capacidades técnicas, elas transitam. A gente tem que começar a debater cada vez mais como que eu trabalho com equipes multidisciplinares, que ofertam muito mais indicadores de qualidades assistenciais. Como que eu converso de forma eficaz com o médico, com o fisioterapeuta, com o fonoaudiólogo, com o assistente social, para que eu atinja uma saúde mais adequada para aquele usuário, para aquele meu território, para aquela minha sociedade, para aquele meu país, entendeu? Sim. Então, a otimização desses fluxos de trabalho, a autonomia da enfermagem, o acesso do usuário, do paciente, ao cuidado de saúde integral, ele é um ponto muito fundamental para a gente reduzir as violências. Tem uma discussão no campo da teoria econômica que fala que o salário ele está atrelado a essa complexidade no adensamento, né, na densidade do tipo de tecnologia que você desenvolve. Então, a gente tem que pensar também que esse processo de inovação, avanço na prática da enfermagem também vai proporcionar melhorias salariais também. Agora, óbvio, a gente tem que fazer luta política no campo da jurisprudência, positivar, como a gente tem, por exemplo, com o protocolo de inserção de DIU, com a prescrição de medicamentos e outras práticas também. Então, a gente tem que pensar nessa discussão. Mas o ponto que eu queria entrar, a gente está já aqui pro final, né, do nosso podcast, é da necessidade da gente dar voz ao trabalhador, né, organizar os trabalhadores. Eu acho que pensar nos observatórios são muito importantes. A gente tem observatórios nacionais. A gente tem um fórum, né, de saúde, trabalho e direitos humanos aqui no DF, que é uma iniciativa da Fiocruz, junto com o Sindicato dos Enfermeiros, os sindicatos bancários, o pessoal da limpeza urbana, motorista de aplicativos, que é bem legal, para a gente discutir essas determinações do mundo do trabalho. Ou seja, pensar em auto-organização dos trabalhadores no local de trabalho, pensar em formação, né, fazer discussão sobre vigilância, né, a informação para ação, que eu creio que são um mecanismo da gente avançar nessa discussão para fazer luta política. Eu acho que não tem como a gente pensar na discussão de saúde do trabalhador, na violência, na saúde mental, sem fazermos luta política por um sistema com investimento, né, com uma política do SUS robusta, forte, capilarizada, com enfermeiros, técnicos de enfermagem valorizados. E, assim, né, beleza, diagnosticamos, né, fizemos uma primeira pesquisa, duas pesquisas, né, que a da Silvia também traz questões qualitativas que casam muito com esse debate de quantitativo, né, trazendo um olhar mais de gênero, né, desse olhar da violência de gênero que perpassam a construção da nossa profissão. A gente agora vai realmente ir para a rua, né? Então, a CEGETS liberou o recurso, né, que eu comentei no início, que a gente ganhou um edital sobre política de equidade no trabalho no Sistema Único de Saúde, liberou esse recurso.
Então, a gente vai começar fazendo essas reuniões do observatório, vendo os pontapés, né? Esses dados, eles precisam se tornar artigos científicos, nós precisamos publicar, escolher revistas, publicar, fazer Sim. A gente precisa ocupar a área da academia também com esse debate. Participar de congressos, que também é muito importante, trazer, publicizar esses dados, né? E elaborar numa base teórica do trabalho, da economia, do Sistema Único de Saúde, de uma perspectiva política. E também fazer um enraizamento desse debate para fora do policiamento, da perspectiva Sim. da violência, com o policiamento câmara e vigilante e policial. Trazer uma campanha nos ambientes de trabalho a ideia é atingir os trabalhadores, né, da enfermagem, técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, os gestores, e também trazer, né, em um certo momento, trazer as outras categorias também da saúde para discutir, né, os médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? especialistas, os assistentes sociais, para discutir também essa perspectiva e a gente tentar fazer um observatório, quem sabe, né, da saúde, né, observatório de violência dos profissionais de saúde. E trazer, realmente fazer uma campanha agora de combate à violência com base concreta de dados. Então, aquilo que a gente imaginava que a nossa prioridade vai ser o pronto-socorro, talvez a gente vai ter que pensar numa estratégia das unidades de internação. Talvez o que as incidências políticas que a gente venha a fazer vai estar muito mais nesse caráter desses fluxos dentro dos locais, né? Quando eu sofro uma violência, para onde eu denuncio, como eu denuncio, para quem, o que é a instituição e trazer para a mesa da política pública quais são os instrumentos políticos, organizacionais, de investimento que o setor público e privado vai estar fazendo para proteger aquele trabalhador e para acolher aquele trabalhador. Para prevenir, para acolher e para combater a violência dentro do local de trabalho. Então vai ser muito trabalho, viu? Muito É muita trabalho. coisa. Conto com o muita coisa. sindicato. Inclusive, a gente está pensando aí, eu já conversei com a Karine, não sei se eu conversei com a Nayara, da gente pensar num seminário para novembro de De violência. violência. Isso é importante. Com as instituições da enfermagem. E aí é muito Sim. importante essa integração das instituições, né? Pra gente Pra gente pensar em conjunto essas startar as ações. ações, Isso né? é outra questão. Sozinho a gente não vai muito longe. A gente pode até fazer uma incidência, mas sozinho a gente não vai muito longe, não. Eu acho que a gente, fazendo uma unidade das entidades, a gente vai obter muito mais sucesso nas incidências políticas, na capilaridade dessa campanha, do que fazendo ações isoladas Sem dúvida. e né, autodeterminadas. Gente, muito bom o nosso papo, mas o nosso tempo está acabando. Ah. Pena, né? Teremos Vai outros passar mais uma momentos, hora falando. outras No front vai oportunidades. ter algum dia bebidinha? Café? Quem sabe, patrocinadores de café, enfermeiro gosta muito de café. Sim. Café e bolo. E pão de queijo. E acho que agora essa questão do seminário aí, né, dar um pontapé para a gente pensar em construir esse espaço. E, enfim, um assunto muito longo, foi um debate muito rico. Muito obrigada pela participação de vocês. Aproveito para dizer que a gente vai deixar aí o link da pesquisa, Karine, do IPEA, né? Para poder o pessoal acessar, ver os dados, ler esse relatório também. Quem estiver acompanhando a gente, não esquece de seguir a gente no Instagram, que é o @nofrontpodcast. Lembrando que esse podcast é uma iniciativa do Sindicato Enfermeiro. Segue também lá no Instagram, @SindiEnfermeiroDF. E segue também, @ABEMDF. E também acompanha a gente no YouTube. Muito obrigada.